Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta noite de domingo para mais um vídeo do canal Inspire-se. E eu quero dizer a todos vocês que é com muita alegria que a todo momento que eu posso, que o Espírito Santo vem e me diz, é hoje, filho, traga um vídeo. Eu fico muito feliz de compartilhar com vocês a verdade. Eu não compartilho o meu eu não compartilho a teologia, porque teologia, né, como eu explico sempre, eu não compartilho a doutrina humana, eu compartilho aquilo que é a palavra. Por quê? Jesus ele disse o quê? Se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus foi muito direto nisso. Ele foi muito direto de que nós temos que viver a palavra dele, ser discípulos dele, não ser discípulos de homens. Então nós temos que aprender que a verdade que é ele, está nele, é esta verdade que nos liberta. Por isso não precisamos de teologia, não precisamos de doutrina humana, não precisamos de nada a não ser da palavra. É apenas da palavra que precisamos e de que vivemos, e de que nos sustenta, e de que nos livra, e que nos faz tantas coisas boas. É Jesus Cristo. Para você que já é inscrito no canal, continue compartilhando os vídeos do canal. Continue a falar para as pessoas, olha, tem vídeos do canal onde eu sou inscrito, inscrita, que abordam textos que vão tirar as dúvidas que você possa ter. E para você que está passando pela primeira vez, também seja muito bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. Que aquele véu que Paulo fala em 2 Coríntios 3, quando ele fala, olha, ainda quando se prega Moisés, há um véu que cobre os olhos, o coração deles e que os impede de ver a verdade. E só se converterão e só serão libertos desse véu quando se converterem a Jesus Cristo. Então, se você está precisando tirar suas dúvidas e conhecer a verdade que liberta, assista esse vídeo, assista os vídeos do canal e se você sentir no seu coração, inscreva-se no canal. Inscreva-se. Estamos chegando a quase 200 inscritos, é o que eu falei. Eu não quero ser influenciador, não quero ser ninguém. Eu quero ser apenas uma pessoa que faz com que vocês possam permanecer na palavra e também serem discípulos de Jesus. É muito simples. É muito simples. Eu não vivo disso. Eu não vivo dos vídeos. Eu não vivo de pregar. Eu não vivo disso. Eu trabalho. Porque Deus, ele dá de acordo com aquilo que nós precisamos. Ele me deu trabalho para obter aquilo que é necessário. Ele me deu saúde física para obter aquilo que é necessário. Então, nós temos que entender que tudo está nele. Nós somos dependentes dele. Amém? Então, se você sentir no seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se. Seja muito bem-vindo. E se você não quer se inscrever, mas compartilhe com as pessoas. Porque eu sei que dentro de algum dos que você conhece, de repente vai falar assim, poxa vida, a minha dúvida foi sanada através do Espírito Santo. Por quê? Palavra também. Jesus falou o quê? O Consolador, o Espírito Santo que eu vos deixarei, vos ensinará e fará com que vocês se lembrem de tudo aquilo que eu falei e fiz. Simples assim. Então peça discernimento ao Espírito Santo. Por isso, você que é novo por aqui, está passando pela primeira vez, eu sempre falo, os que já são inscritos já sabem, pega um papel, uma caneta, anota o texto que está aqui, que eu vou trazer. Anota, depois você vai para o seu lugar secreto e fala assim, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu peço em teu nome para que Deus o Pai me dê discernimento e me traga a verdade. Pronto, acabou. O Espírito Santo vai fazer você entender e lembrar de tudo aquilo que Jesus falou, porque tudo aquilo que Jesus falou é o que nós precisamos para viver, para entender como viver. Eu digo que aquele ditado popular que diz assim, Deus castiga, mentira. Deus, o Pai, não castiga. As nossas escolhas é que nos fazem sofrer, porque quando escolhemos errado, quem toma conta da nossa vida? O diabo. Deus não castiga. Se ele castigasse, ele não teria feito o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Se Deus o Pai castigasse, ele não teria dado o seu único filho por amor a nós. Amém? Então, você vê, tudo palavra. Não tem teologia, não tem doutrina humana. Nós não precisamos disso. Aí você que é ligado a algum ministério vai falar assim, lá, tá na heresia, já tá falando contra o meu pastor, contra o meu líder. Aí é assim, como eu digo, se você quer permanecer na doutrina humana e não viver a palavra,
você vai ser discípulo do seu líder. Você vai ser discípulo do seu pastor, mas não discípulo de Jesus. E aí no grande dia você vai ouvir o que dele? Afasta-se de mim, pois não te conheço. E às vezes é como Jesus disse aos apóstolos. Ele falou o quê? Olha, o mundo não nos conhece. O mundo não me conheceu. O mundo não nos conhece. Por quê? Porque ninguém quer conhecer Jesus Cristo. Parece que hoje o mundo está focado em tantas coisas, tanto benefício próprio, que esquece de Jesus Cristo. E prega um monte de baboseira. E fala um monte de besteira, buscando benefício próprio. E as pessoas ainda estão com o véu, aplaudindo, dando glória a Deus, dentro de um templo construído por mão de homem. E a palavra fala que Deus não habita em templos construídos por mão de homem. Por quê? Diferente do Deus lá do Antigo Testamento, que pediu para Davi uma casa, um templo, Deus, o Pai, em nenhum momento pediu. É isso que nós temos que entender. O Isaac, meu gato, está aqui, tentando aparecer no vídeo. Apareceu aqui um pouquinho. É assim, sabe? A vida, quem tem gato é isso, né? Mas enfim. Amém? Então hoje eu quero fazer algo muito importante. Eu vou dar... para quem já assistiu anteriormente, e você que está aqui novo no canal, você vai ver que na lista de vídeos lá, há muito tempo atrás, tem um vídeo que chama sobre dízimo. Hoje eu vou falar o dízimo 2. Nós vamos falar de novo de dízimo, porque sempre se renova a maneira como vamos explicar a questão do dízimo, e o Espírito Santo tocou na vida da minha esposa para me lembrar, inclusive, de que é um tema muito importante. Aí você pode falar assim, mas por que é importante? Porque nós temos que abrir os olhos das pessoas. Nós ouvimos as pessoas falar assim, olha, porque você é obrigado a dar 10%. Tudo bem, porque dízimo significa a 10ª parte. Mas quando Jesus falou que você tem que dar as suas coisas 10% do seu salário? Ele não falou nada disso. Tanto que se você buscar a palavra dízimo, aparece pouquíssimas vezes no Novo Testamento ou Testamento de Jesus Cristo, tá? E quando a gente ouve assim, olha, se você dá para Deus um propósito, Ele vai te dar em dobro. Peraí. Estranho isso. E também quando dizem assim, olha, chegou o momento de você devolver para Deus o que é de Deus. Coisas estranhas acontecem nessas palavras que muitas vezes as pessoas não atentam a isso. E muitas pessoas sofrem com isso, porque eu conheci já várias pessoas que sofrem com a questão de serem cobradas por dízimo, falar que ele não vai ter salvação, porque não está dizimando. Muitos não conseguem viver dentro do ministério, porque o pastor colocou ele numa situação difícil, expondo que ele não está dizimando, então que ele é uma pessoa que não tem salvação, uma pessoa que está até com o diabo no corpo, sei lá. Então vamos voltar a falar de dízimo, porque inclusive eu quero pedir perdão a vocês, eu vou ler anota aí já, segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8, eu vou ler do versículo 1 até o 24, é o capítulo 8 inteiro. Por quê? Eu iria trazer 2 versículos, mas o Espírito Santo me tocou de ler o texto e entender que eu tenho que trazer todo ele para você. E eu vou trazer apenas da maneira que está aqui, explicando a maneira que está aqui. Eu não preciso de teologia, homilética e tudo mais, blá, 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 para falar sobre isso. É palavra. Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Está aqui. Palavra, para que você se torne discípulo. E verdade, para que você se liberte dessa coisa de você depois ficar frustrado pensando, nossa, eu não dizimei, não vou ter salvação. Não. Eu não devolvi para Deus o que era de Deus. Não. Nós temos que botar definitivamente... É claro que isso não vai acabar nunca. Nós vemos pessoas que estão aí dentro dos ministérios, templos lotados de pessoas, que na verdade muitos nem estão ali por causa de Jesus Cristo, estão ali porque sentem como obrigação de estar ali por causa da religião. Em nenhum momento Jesus, nem Deus o Pai, disse assim, olha, você vai ter que ser cristão evangélico. Não crente, né? Porque crente é uma palavra... você vai ter que ser católico. Você vai ter que ser... Não. São as escolhas das pessoas. Existem vários deuses que embutem nas pessoas que tem que ser aquilo. Deus, o Pai, nunca forçou ninguém a nada. Amém? Por quê? Porque diferente do que se prega, porque você tem que temer a Deus. Você tem que temer o Deus lá, da antiga aliança.
ele matava, porque ele castigava, porque ele tomava a pessoa, não sei o quê. Então Deus o Pai de Jesus Cristo, o Deus que foi revelado pelo Filho, ele não faz isso. Amém? Então vamos lá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao 24. E eu acredito profundamente que vocês vão começar a entender sobre a questão de não dízimo, não dizimar, que não existe esse negócio de não ser salvo, se você não dizimar 10%. Esqueça isso. O que tem que existir é generosidade. O próprio Paulo demonstra isso em um texto onde ele fala que o povo da igreja os abençoou para que eles continuassem a seguir e falar de Jesus Cristo. Só isso. Generosidade. Simples assim. Amém? Então vamos falar sobre essa coisa do incentivo à contribuição aos pobres, né? Tipo, como que era feito a coleta de recursos para os cristãos na época lá na Judéia, né? Amém? Então vamos ler e entender um pouco mais sobre essa questão do dízimo que não existe, gente, não existe. Deixa eu pôr meu óculos, né, gente? Peço perdão porque é só de óculos mesmo, não tem jeito. Amém? Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Eu quero deixar claro aqui que igreja, é citado a palavra igreja, porque está dizendo aqui as igrejas da Macedônia, as pessoas. Não templos construídos por mão de homem, né? Porque a palavra diz que Deus não habita em templos construídos por mãos de homens, não habita. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, generosidade. O óculos está embaçando, gente. A coisa está feia. Estou tão com calor. Amém? Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. O que é assistência aos santos? De com generosidade poder dar às pessoas algo que pudesse alimentá-las, que pudesse suprir as suas necessidades, né? E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. O que aqui Paulo está dizendo? O que é o privilégio de contribuir? Contribuir com aquilo que era necessário, que era continuar pregando a palavra, continuar pregando aquilo que Jesus ensinou. Jesus morreu e ressuscitou por nós, pela graça e o amor de Deus o Pai, para que nós pudéssemos aprender, ser discípulos e contribuir para que houvesse o continuar do ide, pregar a todos os povos, todas as nações. Amém? Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que, olha só, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Olha só a graça e o amor de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, se nós analisarmos, ele era filho do rei, ele era rico. Ele é filho de Deus o Pai, ele poderia ter todas as coisas do mundo, ele poderia ter vindo à terra e exigido o melhor dessa terra a todos. Porque ele era o Messias, ele é o Messias, ele é o Deus, o Filho de Deus, aquele que Deus deu por amor a nós. Ele era rico,
mas ele andava na humildade. Diferente que nós vemos por aí hoje em dia, que os líderes de igreja, os pastores, vivem em condomínios fechados, outros mandam seus filhos para estudar fora do Brasil, só carros importados, aqueles que pregam carro importado, grandes casas, mansões, benefício próprio. Enquanto que Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, se fez pobre para que através da pobreza dele nós fôssemos enriquecidos. Enriquecidos pelo quê? Não por dinheiro, não por bens materiais, mas pelo conhecimento da palavra. Aqui o que Paulo está falando é, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a dedicação dos outros. Quando Jesus fala, ame ao próximo como eu vos amei, a dedicação aos outros. Então, ele quer dizer o quê? Que Jesus se fez de pobre para dar a nós o melhor e nos fazer ricos. Então o que ele está dizendo aqui para o povo? Olha, vocês continuem com a sua generosidade para que outros possam seguir, outros possam se alimentar, outros possam viver. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Olha só, conforme as pessoas foram aprendendo sobre a generosidade, foram dando generosidade, foram dando a outros a alegria de contribuir à sabedoria da generosidade. Generosidade gera generosidade. Eu troquei as palavras porque a gente fala aqui na terra que nós podemos ser gentios, né? E gerar gentilezas, né? Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Então, você possui bens que podem privilegiar a outros. Não apenas você querer bens dos outros, você querer das pessoas, que é o que acontece. A pessoa fala assim, vem dizimar, se o que você der vai vir em dobro para você. Mentira! O que você está dando para a pessoa, para o ministério, para a igreja. Ah, pastor, mas é que a igreja tem que pagar aluguel, tem água, luz, tal. Ué, mas quem pediu para erguer templo? Para ter gasto? Se Deus não habita em templos construídos por mão de homem, por que abriu o templo então? Para pedir para vocês troco de volta? Peraí, se você quer conhecer a palavra, você não precisa pagar pela palavra. A palavra é gratuita. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Olha só, é o que até deveria existir no mundo. Não deveria haver pobreza, nem riqueza. Deveria haver o quê? Igualdade. Então, o que Paulo fala aqui é que o desejo é que, além dos que contribuem, não se sobrecarreguem com a sua contribuição, mas que haja igualdade entre todos. Se todo mundo vivesse Jesus Cristo, hoje não haveria pobreza, não haveria só ricos, não haveria ganância, não haveria morte por causa de dinheiro, não haveria morte por causa de comida, não haveria morte por causa de bens materiais, existiria igualdade. É isso que está muito bem explícito aqui. Aquele que tem, ele vai entregar por generosidade, mas não para sobrecarregá-lo, mas para que haja igualdade entre todos. Existindo igualdade, ele não vai precisar mais cumprir com generosidade, porque vai existir igualdade. E olha só o que diz. No presente momento, olha só, é o que eu falei. A fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. Olha só, tá percebendo? A fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, quer dizer, uma igualdade. Você suprirá, mas aí eles provavelmente te suprirão. E diz aqui, então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. É que aqui nessa palavra mais moderna, está querendo dizer aqui, aquele que plantou muito, colheu pouco, e o que plantou pouco, colheu muito. É isso, né? Mas você vê, está bem explícito aqui o porquê. Agradeço a Deus ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês,
Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Olha só, sem cobrança. Como a gente vê em diversos púlpitos, os líderes dizem assim: olha, gente, se você não dizimar, você não tem salvação. Olha, devolva para Deus o que é de Deus, porque senão você vai ser cobrado. Não. Com ele, estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Então, quer dizer, Tito, naquele momento, acompanharia os apóstolos para ministrar uma doação, o que é para honrar o nome do Senhor, porque lembra quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes? Então, quando ele fez aquilo, ele já demonstrou um ato de generosidade, de amor ao próximo. Porque o que ele falou para os apóstolos? Ele falou: eu não quero ver esse povo passando fome, eu não suporto ver esse povo passando fome. Agora, hoje, por mais que exista recursos dentro dos ministérios, poucos são os que abrem os seus cofres ou suas carteiras para ajudar o próximo. De vez em quando vai levar marmita, essas coisas aí, gente. Primeiro, ficar levando comida todo o tempo não vai fazer a pessoa se converter a Jesus Cristo. Vai fazer a pessoa apenas ficar acostumada àquilo. Mas eles acham que isso vai trazer... Claro, a gente não vai mentir. Tem pessoas que acabam indo para o ministério, mas aí acabam ouvindo aquele monte de besteira e não conhecem a verdade. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Olha, muito bem dito por Paulo aqui. Por quê? Hoje, o que acontece é que quando você faz dizimo ou oferta, você não verifica o que está acontecendo. O que está acontecendo é que você está suprindo as necessidades só do líder. Porque o líder tem muitos gastos, né? Do carro importado, da casa cara, dos mercados que tem que fazer com alimentação boa, dos filhos que de repente estão estudando fora do Brasil, ou mesmo aqui no Brasil em colégios particulares, em escolas e universidades caras. Então, ele fala bem claramente aqui que ele precisa ter cuidado aos olhos dos homens, porque os homens precisam ver que você tem administrado bem para depois não te criticarem. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão que muitas vezes, de muitas maneiras, já nos provou que é muito dedicado. E agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Então, quer dizer, aqui Paulo diz o quê? As igrejas, né, as pessoas, demonstram a outros irmãos, né, que isso é uma prova de amor que é dada a eles por meio de Jesus Cristo, por causa daquilo que ele tem feito na vida já de outros. Só que, infelizmente, o homem distorceu totalmente as palavras. É como eu falo, por exemplo, por que nós não vemos ou não ouvimos os líderes pregar 2 Coríntios 3, do 1 ao 18, por exemplo? Por que nós não vemos os líderes pregar exatamente esse texto? Por que nós não vemos as pessoas pregar 2 Coríntios 8, versículo 9, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Por quê? Por que nós não ouvimos a ministração de uma verdade? Jesus não veio a esta terra para trazer-nos prosperidade material e financeira.
Ele veio para nos dar a certeza da vida eterna. Por que ele fala que nós devemos permanecer na palavra? Para não nos corromper, como nós vemos a corrupção pelo mundo. O mundo hoje, ele é totalmente fora daquilo que nós precisamos entender, que é Jesus Cristo. As pessoas querem viver na ganância, as pessoas querem viver no luxo, as pessoas querem passar por cima de pessoas, as pessoas não amam o próximo, as pessoas têm ódio do próximo, as pessoas não dão a cara a tapa, as pessoas preferem alimentar o julgar os outros, a falar, por exemplo, o cara lá fala assim, aquele cara é um ladrão, ou então a mulher fala de outra mulher, aquela é uma biscate, é uma prostituta. As pessoas julgam, sendo que a palavra fala o quê? Não julguem para não ser julgados, porque senão serão julgados na mesma medida. Ou então, olha, Jesus ele era rico e se fez de pobre, então você não precisa dizimar. Ajude o próximo sendo generoso. Por que o homem distorce a palavra? É um termo que eu uso muito, benefício próprio. Benefício próprio. Só que, como eu comento com minha esposa, o mundo hoje está na mão de quem? Do diabo. Por quê? Porque Deus, o Pai, Jesus Cristo, eles não querem participação nenhuma nas coisas dessa terra. Eles querem participação na sua vida. Quando você entrega o seu coração, quando você toma posse da palavra que diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque quando você toma posse dessa palavra, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você não se importa com os bens materiais. Você não se importa com aquilo que você vai juntar de dinheiro no banco. Você não se importa com o carro importado, com o carro zero, com o carro isso, com o carro aquilo. Você não se importa com as vestimentas de marca. Nada disso. Quando nós entendermos que, por exemplo, a pessoa vai lá e fala assim que orou e que pediu para Deus um carro. Passado um tempo a pessoa ganha um carro. Ela não ganhou um carro. As pessoas são tão dominadas pela palavra da maldade, que muitas vezes o carro veio porque ela trabalhou. Deus há de suprir todas as nossas necessidades através de quem? Da generosidade dos outros. Então, se eu tenho meu patrão está sendo generoso em pagar o meu salário. E com o meu salário, eu pago as minhas contas, eu compro meus alimentos, de repente eu junto um pouco e compro o meu carro. Você entende? Se não fosse o seu esforço pessoal através daquilo que Deus está te dando, que é o físico próprio para trabalhar, a mente boa para trabalhar, atitudes que te levam a trabalhar. Se não fosse o seu trabalho que Deus, o Pai, te concebeu, o que você teria? É como eu falo para minha esposa, por exemplo, eu olho ao redor e eu vejo assim, pessoas passando fome, querendo comer algo e não pode. Eu e minha esposa temos uma vida tão simples, mas nós comemos tantas coisas boas que, sabe, que muitos gostariam de ter e não tem. A gente vive bem. Vivendo de uma forma simples, sem enganar ninguém, sem pedir nada em troca de ninguém, trabalhando. Trabalhando. Agradecendo a Deus todos os dias por mais um dia vencido. Porque a vida com Jesus é dia após dia. As lutas são diárias, a vida é dia após dia. Não adianta eu pensar no amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Não adianta eu pensar no passado, o que aconteceu, o que me fizeram, porque o ontem passou, Deus já acabou com tudo isso. Então, meus amigos, por que dizimar? Para que acreditar em algo e ficar até estressado? Eu conheço pessoas que ficaram derrubadas, destruídas, porque apontaram ela como não dizimista, como uma pessoa que não tem salvação, como uma pessoa horrível. E acabam deixando de acreditar em Deus. Acabam deixando de acreditar em Jesus Cristo. O diabo destrói vidas a partir do momento que, de alguma forma, alguém vem e destrói ela mentalmente, forçando situações. Quantas pessoas não estão lá na Cracolândia porque não conheceram Jesus de uma forma verdadeira e acabaram deixando tudo para trás e foram viver aquela vida destruidora? Que o diabo levou, falou assim, não, você não quer Deus, não quer Jesus, então vem.
Eu conheço o cunhado do meu irmão, ele congregava numa igreja, né? Que coisa congregar. Onde o pastor presidente, sabe o que ele fazia, gente? Ele colocava o nome das pessoas que não estavam dizimando num quadro na entrada da igreja, para que as pessoas entrassem e pudessem ver e falar assim, apontar, falar lá, o irmão não está dizimando, julgando o irmão, porque o líder colocou lá que o irmão não está dizimando. Gente, que coisa monstruosa. É sério isso. Quando ele me falou isso, eu fiquei horrorizado, porque é daí que você percebe que dentro desses ministérios, esses templos, Jesus não está presente. É como eu falo, vocês podem não acreditar, mas quando eu passei aquele tempo na macumbaria, na Umbanda, eu vi situações que eu vejo dentro das igrejas. Pessoas sapateando, não é Espírito Santo não, às vezes é um demônio. Eu já vi senhorinhas lá falando que tá com o Espírito Santo, fazendo gesto igual preta velha dentro da igreja. Por quê? Porque o diabo já está dentro das igrejas, porque Deus não habita em templo construído por mão de homem. E aí chega na hora de, em um determinado momento, o líder levanta lá ou manda alguém e fala assim, olha, chegou o momento de você entregar para Deus o que é de Deus. Gente, se Deus quisesse alguma coisa de nós, ele mandaria os anjos bater na sua porta. Ó, opa, boa noite, Emerson. Eu vim aqui buscar os 10%. Se você não tiver os 10%, o que você tem aí para me entregar? O que nós temos que dar a Deus e não devolver é o nosso coração, gente. Tá lá. 2 Coríntios 3, no versículo 3, fala assim, não mais os mandamentos estão escritos em tábuas de pedra. O que está dizendo ali? Já não tem mais esse negócio de 10 mandamentos. Mas sim em tábuas de carne, que são exatamente os nossos corações. Porque Deus não quer mandamento em tábua de pedra, Ele quer o nosso coração. O que Jesus falou? Ame a Deus. Não devolva para Deus. Vamos parar com isso. Isso é até ridículo. É ridículo, gente, é ridículo. Quando eu estou em algum lugar que eu sou convidado para pregar, infelizmente eu tenho que ficar calado. Porque se eu falar ali naquele momento, a pessoa não vai deixar nem eu pregar a verdade que eu preciso levar. Eu preciso me calar naquele momento para poder levar a verdade. Não porque eu estou me escondendo da verdade, não. Também eu tenho que entender que eu não posso criar atrito com a pessoa. Mas eu vou e falo a verdade. Doa quem doer. Aí depois, se a pessoa falar, nunca mais eu quero você pregando aqui, não tem problema nenhum. O que Jesus falou? Onde houver um ou dois em meu nome, então, onde houver um ou dois ouvindo aquilo que eu estou pregando, amém, porque eu não vou trazer o Emerson, eu não vou trazer a teologia, eu vou trazer a palavra, para que você viva a palavra e seja discípulo de Jesus. Quando Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele falou lá, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem é a verdade? É o próprio Jesus Cristo. E quando nós lemos de Mateus Apocalipse, que é onde nós nos colocamos, nós não somos geração de Antigo Testamento, nós não somos judeus, onde o Deus lá fala assim, eu amo Israel, eu sou Deus de Israel, é meu pacto com Israel, porque o meu povo de Israel, a minha terra de Israel, não. Deus o Pai amou o mundo. Olha que diferença. Ninguém entende por que tem uma divisão na Bíblia, velho e novo. Porque o velho é um Deus, o novo é outro. E Jesus deixou bem claro isso. Quando na palavra fala o verdadeiro Deus só foi revelado através do Filho unigênito, que está sentado através do Pai. Por quê? Porque o Deus de antes não é revelado por Jesus. E quando Deus lá fala assim, porque eu amo Israel, o meu povo de Israel, Deus o Pai prova ao contrário, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, todas as nações. Porque o mundo não se resumia a Israel. Havia a Roma, havia a Grécia, havia o Japão, havia a América do Sul, haviam várias nações. Não descobertas ainda de repente, mas haviam nações. Não existia só Israel. Então, o Deus de lá, ele ama Israel. Tanto que quando ele fez a Arca da Aliança, ele falou o quê? Esse é o símbolo do meu pacto com o povo de Israel. E Deus falou o quê? Eu amei o mundo e dei meu filho. Então, o dízimo
É uma coisa, gente, desnecessária. O dízimo não vai te salvar e nem deixar você sem salvação. O dízimo, ele não existe. O que existe é você entregar o seu coração definitivamente a Deus, tomando posse das palavras. E principalmente da palavra que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aprenda isso. Por que existe o texto quando fala, olha, não faça como os hipócritas, que vão para as ruas gritando, fazendo escândalo. Não seja como os gentios, orando em vãs repetições. Vá para o seu lugar secreto, porque o Deus que te conhece secreto, Ele vai te ouvir. Deus não precisa de estardalhaço todo. Ah, porque eu sou pentecostal, eu sapateio, eu falo em línguas. Desde quando Jesus falou que você precisa falar em línguas, que você precisa ser tomado pelo Espírito Santo, de que você é isso, aquilo, nada, isso é doutrina humana, gente. Então, o dízimo também é algo humano. É algo humano. As igrejas deveriam ser verdadeiras e dizer assim, olha gente, esse momento aqui é o momento da sua generosidade. Para manter a igreja. Não. A maioria fala claramente, principalmente os ministérios grandes, Universal, Assembleia de Deus, Mundial, que você tem que devolver para Deus. Eu falo claramente, olha, desculpa. Se você que está nesses ministérios não abrir os seus olhos e fazer uma escolha diferente, já está com o pezinho no inferno, meu querido. Desculpa a minha sinceridade. Porque o que Paulo falou lá no texto de 2 Coríntios 3? Que só serão libertos do ministério da morte. Qual que é o ministério da morte? O Antigo Testamento. Só se libertarão deste véu que impede de ver a verdade quando se converterem, é uma palavra muito forte, se converterem a Jesus Cristo. É só você abrir aí 2 Coríntios 3. Olha lá, a glória da nova aliança. O que é a nova aliança? O testamento de Jesus Cristo. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Olha só. Estava acabando o tempo de Moisés, estava acabando o tempo desse negócio de ficar lá adorando um Deus que não era Deus o Pai. Ele colocava um véu para ninguém pudesse ver no rosto dele o que estava acontecendo. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje mesmo o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. E você ainda vai falar assim, nossa, Moisés abriu o mar para que o povo saísse do Egito. Que bênção, gente. Nós não fazemos parte da antiga aliança. E nós não fazemos parte dessa coisa de que o povo ficava lá dando sacrifícios, queimando sacrifícios a Deus. Deus, o Pai, não pediu absolutamente nada disso. Nada disso. Pelo contrário, o seu filho foi como cordeiro para a morte. Então, o dízimo, gente, não é o que vai te salvar. O que vai te salvar são suas escolhas. Se você escolher ser discípulo, vai ter que permanecer na palavra, vai conhecer a verdade que vai te libertar. Se você escolher permanecer nos ministérios, para ter cargo, para aparecer, ser levita, louvor, não sei o que, cantar, blá 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 blá, infelizmente, no grande dia, você vai ouvir de Jesus assim, ó, afasta-te de mim, pois eu não te conheço. E quando Jesus falou isso, ele já nos alertou exatamente sobre os falsos profetas, os falsos mestres, e que você há de, por qualquer momento, não ter o reconhecimento de Jesus. E você quer isso? Creio eu que não, né? Agora é minha gatinha Lili, que está passando aqui na frente, que ela também quer aparecer. Amém? Então é isso, gente. Não caia nessa história de que o dízimo vai te levar para o inferno, que o dízimo não vai te salvar, porque é mentira. Jesus jamais pediu isso para nós. Tá bom? É isso aí, gente. Olha, compartilha esse vídeo.
Compartilhe esse vídeo, é longo, peço até perdão, praticamente um culto, quase 40 minutos, mas era necessário porque foi o Espírito Santo que pediu para eu falar com vocês, amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz, uma ótima semana para todo mundo. Você que é novo por aqui, sentindo seu coração de se inscrever, gostou do vídeo, se inscreva, dá um like aí, gente. O YouTube ele tá cobrando muito que haja likes para que o canal não seja removido. Então, nos ajude a que o YouTube não remova o nosso canal. Dá um like aí, 2, 3 likes, não tem problema. O importante é que você possa, de alguma maneira, contribuir com o vídeo e com o canal para que nós possamos continuar pregando a verdade que vai libertar outros. Amém? É isso aí, gente. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Até mais.